Olá, doutores vampiros e doutoras vampiras, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Demorou, mas chegou. Depois de 2 anos de adiamentos, finalmente chegou o filme solo do anti-herói vampiresco do Miranha. Pra quem não sabe, o personagem é da Marvel, mas a produção dessa bagaça é da Sony, porque é ela que detém os direitos de todos os personagens dos quadrinhos do Miranha por causa de contratos antigos na época em que a Marvel Comics estava na pindaíba. Então essa aqui é mais uma produção do Sonyverso, que por enquanto tá só usando os vilões do Cabeça de Teia, enquanto tenta se conectar ao universo cinematográfico Marvel para ganhar mais fôlego. O que por enquanto não tá funcionando não, já que as aberturas que a Marvel deu ficou só nas cenas de créditos. Porque mesmo que Venom 1 e 2 tenham agradado a massa do público, suas qualidades são bem discutíveis. Daquele tipo que a Marvel não parece se orgulhar em se associar. Mas será que com esse novo lançamento as coisas são diferentes? Para saber o que eu acho, simbora! Esse é o ano do morcego no calendário estadunidense? Se esse filme foi feito em vão, eu piro. Tem ator que acerta na escolha de papel. Já o Red precisa melhorar? Tudo isso e muito mais agora. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um convite. Dá uma conferida aqui nos outros vídeos do canal. Tem muita coisa que eu ando fazendo. Toda quinta e domingo eu tô aqui. Se você acha que eu tô meio sumido, eu acredito que seja o YouTube que não está recomendando. Mas eu acho que também tem muita gente esquecida aqui do canal, então eu queria dar só aquela lembrada. Dá uma conferidinha e ver se tem vídeo que você ainda não assistiu. Belezures? Oh yes. Um doutor que tem uma doença sanguínea incurável inventa um tratamento experimental com morcegos que dá uma rebimboca da parafuseta e acaba transformando ele num tipo de vampiro. Então, com seus superpoderes de força, velocidade, ecolocalização e capacidade de voar, ele... combate o crime! Não. Reclama de fome, de sede, cansaço e se faz de vítima. Enquanto isso, a polícia tenta prender ele e aparece um vilão para ele ter com que se ocupar no resto do filme. Dessa vez não vou segurar não, vou logo dizer, Morbius não é grande coisa não, é bem pouca coisa mesmo. Mas curiosamente me desagradou até menos do que Venom 1 e 2. Infelizmente não por ser melhor, mas é porque dessa vez pelo menos o projeto não me irritou tanto. É que não tem aquela dinâmica chata de briguinha de quinta série entre o Eddie Brock e o simbionte, que me dá nos nervos. E aí numa aparente contramão, Morbius até tinha uma aura carismática que conseguiu me fazer torcer pelo projeto, mas acabou sendo uma torcida em vão. Um investimento que eu tentei fazer sem ser recompensado. E assim, por mais que eu não quisesse, a cada minuto que passava eu me distanciava mais e mais emocionalmente, até que antes mesmo do ato de conclusão começar, eu continuava torcendo, mas dessa vez era pro filme terminar logo. E por muito pouco eu não pesquei umas boas piabas, porque, te falar, o tédio foi grande. Então, por mais que Morbius não tenha algo realmente pavoroso, os pontos altos não ultrapassando o medíocre e a total ausência de algo minimamente interessante fazem com que o conjunto da obra seja, assim, inevitavelmente um desastre. Começando pela trama, ela já falha da premissa, porque é aquela mesma formulinha básica batida que a Sony não tem qualquer vergonha de reciclar pela terceira vez seguida em seu universo. Eles têm esse molde e apenas tacam novos personagens dentro. Mocinho ganha superpoderes controversos que fazem ele se tornar perigoso, porém ele finge que trava uma luta interna para não machucar inocentes. E isso é o mais perto que ele chega de ser um herói, já que ele não tá muito preocupado em salvar ou proteger alguém com seus novos dons. Na verdade, esse filme tem um dos piores usos de superpoderes. São as ceninhas tão genéricas que até espantam. O cara não só não faz um bem pra ninguém, como ele apenas usa os seus poderes para aparecer pro público. Mas pensando bem, pra ser justo, ele tenta proteger, sim, alguém. O seu interesse romântico, que o roteiro coloca pra dar umas 2 ou 3 falinhas pra que ela pareça inteligente e independente, quando na prática a coitada logo acaba relegada ao típico papel de mocinha indefesa, dependente e tansa. E o dito anti-herói precisa salvar ela de um vilão que ele ajudou a dar origem e que tem superpoderes idênticos aos seus. Mesma coisa dos dois Venom. Aí eles se enfrentam algumas vezes e os T-Bafes são sempre interrompidos sem uma real justificativa, mas apenas para deixar a lutinha decisiva pro final. Ou seja, premissa vagabunda, repeteca, preguiçosa e cínica. E além do roteiro não trazer absolutamente nada de novo, a mesmice que faz ainda faz de qualquer jeito, sem se preocupar em colar bem uma ideia na outra. Na verdade, aqui tudo parece que foi grudado com cuspe. Basta bater um ventinho que desgruda. Além dessas lutinhas repetitivas e sem inspiração, que sempre dão uma sensação de coito interrompido, as sequências de ação parecem surgir sem qualquer boa justificativa.
narrativa. Desde a cena inicial, esse filme já trupica, pois pra que o Morbius, que sofre de uma dificuldade locomotora severa, precisou viajar pra capturar morcegos? O cara é cheio da grana, não tem ninguém que faça isso por ele. Aí mais tarde, pra um experimento médico que ele faria consigo mesmo, pra que entupir um navio de mercenários armados? Não seria melhor ter, sei lá, uma tripulação? Mas não, aqui o navio, pelo visto, é autônomo. E é assim o filme todo, gente. Precisa de uma ceninha de ação aqui? Pega a primeira ideia e coloca lá. Encaixa? Não importa. E para por aí? Claro que não. A preguiça de estruturar ideias é generalizada. Câmeras de segurança que só são lembradas pelo roteiro quando convém, porque quando a existência de câmeras atrapalharia as ideias bestas do roteiro, aí o filme finge que não existe e segue em frente. A amizade repentina, mas eterna, que o protagonista desenvolve com Milo. Aliás, o lance dele chamar todo mundo de Milo e o Milo simplesmente desistir do próprio nome para aceitar esse nome, Milo. A existência do personagem do Jared Harris, coitado, o que é que ele tá fazendo aqui? E ainda dão um jeito dele seguir em frente na trama, mas pra quê? É constrangedor o que fazem com um personagem de tão artificial. Até porque os diálogos não ajudam. Minha nossa, que compilação de diálogos frouxos. Quando não é exposição barata, é simplesmente algo tremendamente falso. E como se tanta fubuíce não fosse o bastante, a história ainda pena horrores pra avançar. E não avança. Fica lá o tempo todo batendo nas mesmas teclas básicas. É muito ruim ser um vampiro, mas olha que legal brincar de trapezista. Não, mas ser vampiro é uma maldição. Mas olha, eu sou forte e ligeiro. Mas como eu ia dizendo, ser vampiro é terrível. Caraca, eu também posso voar. Aí fica nesse lé com cré, e na prática eu não entendi qual é o lado ruim de ser vampiro. Ele precisa beber sangue. Que é um sangue artificial que ele mesmo criou. Mas o sangue azul artificial lá não dura tanto tempo e serve por cada vez menos tempo. E por mais que esse roteiro tente enfiar essa ideia na nossa cabeça na marra, lembrando desse mesmo detalhe a cada 10 minutos, na prática mesmo, chega o fim do filme e o Morbius fica de boa se alimentando de 4 em 4 horas com sangue artificial. Nossa, que infortúnio é se alimentar na mesma frequência que qualquer pessoa normal. Frigir os ovos, por mais que o roteiro grite, o personagem tá passando por uma maldição e um dilema moral enorme. No filme o que a gente vê é que birosca nenhuma. Ele tá de boaça. E de pensar que pra esse papel o Jared se esforçou pra caramba pra ficar com um aspecto cadavérico ali pro início do filme. Olha que dó, viu? Um roteirinho chechelento que sequer teve coragem de botar ele pra precisar de sangue humano de verdade e quentinho. Isso sim daria algum dilema, como é que eu faço? Tipo Entrevista com o Vampiro fez, em que o personagem do Brad Pitt tentou se alimentar de animais e tal. Mas aqui, de forma sem vergonha, qualquer assassinato que o protagonista cometa é justificado cinicamente porque eram bandidos. Ou seja, o Morbius não salva ninguém, então não é herói. E esses seus dilemas controversos são tão bobões que não chegam a fazer dele um anti-herói também. O que ele é? Qualquer coisa desinteressante que ganhou superpoderes. Já da parte do vilão, a mesma dinâmica também fica se repetindo. Eu também quero a cura, eu preciso da cura, me dá a cura. Aí consegue a cura. Como é bom ser malvado, vamos ser malvado junto, olha que beleza ser malvado. E isso do nada. Muito bem dá pra entender o motivo que faz com que ele e o Morbius passem pelo procedimento lá, beleza. Mas uma vez que ele vira vampirão, que conveniência simplória ele mudar de personalidade pra uma vilanice malvadona óbvia, apenas porque o roteiro precisava muito de um vilão. E quando o filme consegue o vilão que queria, que serzinho mais desinteressante. Sempre que surge em cena, parece gritar de desespero pra tentar nos convencer de sua perversidade e maldade, mas não consegue. Acontece que a transição é abrupta e forçada demais pra isso. E eu digo isso mesmo que a gente esteja falando de vampiros. Nas artes é normal que o vampirismo acione e potencialize falhas e desvios de caráter. Mas aqui isso é usado como um mero recurso esquemático. É porque tem que ser. E, portanto, sem qualquer credibilidade dramática. Afinal de contas, o Morbius conseguiu manter a personalidade. A ele, não. Mas é porque ele sempre foi malvado. Pelo visto, não o suficiente pro Morbius cortar relações com ele, né? Falando nisso, pra quem conheceu vampiros com o Crepúsculo, talvez se impressione com suas ações aqui. Do contrário, é muito difícil que essa birosca desperte algum interesse. Até porque é tudo muito filtradinho pra não aumentar a classificação indicativa. E se eu sentir falta de uma maior visceralidade no novo Batman, aqui então nem se fala, pois estamos falando de criaturas que bebem sangue, que dilaceram as pessoas. Mas assim como em Venom, que deveria ser violento e brutal, principalmente o segundo filme, que se denomina
tempo de carnificina, Morbius é um filme de vampiro que tem medo de mostrar sangue. Fica tudo no campo da sugestão. E se ao menos a sugestão fosse bem feita, a frustração seria menor. No entanto, quando a fotografia e a montagem, sob o comando da direção de Daniela Espinosa, certamente podado pelo estúdio, pegam o roteiro ruim e ainda deixam pior, já que enchem o filme de movimentos de câmera, borrões e cortes bruscos que brocham demais, justamente porque estão ali apenas para esconder qualquer resquício de violência. Então esse é um péssimo, horrendo exercício de sugestão. Porque vejam bem, personagem em primeiro plano socando brutalmente o inimigo que não aparece. Isso é sugestão. Personagem de costas para a câmera socando brutalmente o inimigo que só tem as pernas à mostra e espasmando a cada golpe. Isso é sugestão. Agora, a cena mergulhada no escuro, a câmera evitando apontar para o que é importante, personagens transformados em borrões e a montagem cortando na hora H, isso não é sugestão. O nome disso é enganação. Pra piorar, a direção de Daniela Espinosa ainda acreditou que colocar fumaça saindo dos vampiros fosse uma coisa legal. Aí eu me pergunto, por que seria? O que é que fumaça tem a ver com vampiro? É vampiro que fuma? Vampiro fumegante? Vampiro tá pegando fogo? Não tem nada a ver com os personagens. Nada. É só estilo pelo estilo. Que também não se justifica, porque o estilo é ruim. E aí eu percebi que é pior do que estilo pelo estilo. Na verdade, a fumaça tá ali apenas como um truque. Assim como a câmera e a montagem bêbadas, a fumaça é mais um recurso para criar caos visual e esconder. Você decide. A. Violência. B. Efeitos fubuias. Ou C. Os dois. E assim, nem das sequências de ação dá pra se extrair algo que realmente preste em Morbius. É aquela mesma pataquada de Venom. Da parte do roteiro, são dois oponentes com poderes iguais. Aí falta inspiração pra criar uma dinâmica de poderes divergentes e tal. Uma combinação que traga circunstâncias inesperadas e um visual de encher os olhos. E pela parte da direção, tendo que lidar com essa limitação do roteiro, também não conseguiu dar o exemplo no quesito inspiração. Visualmente é aquele bololô de fumaça e personagem ligeiro no escuro. E uma coisa curiosa e vergonhosa que eu notei aqui. Uma coisa é compor uma cena confusa por excesso de trimelique e corte, o que seria reprovável. Mas Daniela Espinosa conseguiu um feito ainda pior. Até com planos longos ele consegue gerar cenas confusas e difíceis de apreciar o que está acontecendo. Aí de vez em quando tem uma congeladinha do personagem pra gente ficar com a sensação de que tá entendendo e logo em seguida... Sério, nem achei que fosse possível deixar um plano longo tão confuso, mas ele conseguiu. Impressionível. E volto a frisar, são as mesmas lutinhas sem graça se repetindo ao longo de todo o filme. Olha... que deprimente, viu? Sem falar que esse filme era pra ser sombrio, né? O sombrio ficou só na fotografia, que cumpriu seu papel. Agora, no clima, assim, da narrativa, na dica de nada remete a tensão, receio, medo, arrepio. Os personagens sequer ficam em perigo, gente. E os que ficam, o filme não forneceu substância suficiente pra que a gente ligasse. Muito me entristece dizer isso, pois eu tava simpatizando com o projeto, mas minha nossa, Morbius é muito frouxo, fraco e praticamente zerado de inspiração. Pode até não ser péssimo em muitas coisas, mas em tudo é do medíocre pra baixo. É basicamente um Venom 3, mas dessa vez com vampiros no lugar de simbiontes. Então, se você gostou de Venom 1 e 2, tem uma boa chance de você gostar desse aqui. No meu caso, não ter as briguinhas bocós dos protagonistas, que a mim não divertem, mas aborrecem, até me fez dar um certo desconto a Morbius, mas não chega a salvar ele não. Porque é só lembrar da dinâmica repetitiva e sem sal do protagonista com o antagonista e todo o resto em torno deles dois, e o desânimo vem forte. E essa é a minha reação enquanto assistia ao filme. O filme tem 2 ou 3 cenas durante os créditos, acho que são 2. É uma parada sobre o futuro da franquia e uma certa conexão sobre o universo cinematográfico Marvel, mas que não faz muito sentido dentro do que foi estabelecido nele. Então, se essas cenas derem em alguma coisa, vão inventar uma desculpinha esfarrapada qualquer e é isso. Se bem que esse filme foi tão frustrante que eu nem dei ligância pro que é que inventaram nos créditos. Pra mim, tá bom. Então é isso, mas o Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí.